Brasil Entrevista. E a partir de agora eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da Brasil uma grande amiga que eu fiz durante a pandemia. Eu fiz muitas lives no meu Instagram durante a pandemia, todo mundo preso, então eu falei, quer saber? Vou comunicar aí pelo Instagram. E aí eu conheci a doutora Graziella, que é especialista em ortodontia e ortopedia facial e atua aí na área de ATM, dor orofacial, pelo Instagram. E essa conexão foi ficando muito forte. Ai, Camille, a gente tá conversando. E hoje uma honra recebê-la aqui nos estúdios da Brasil para a gente falar aí sobre bruxismo, algo que atrapalha muito a nossa qualidade de vida. Talvez você, amigo ouvinte, sofra com isso e nem sabe que pode ser o bruxismo. Doutora Grazi, eu já tô íntima, vocês viram, né? Já tô íntima. Seja muito bem-vinda ao Manhã Brasil. É uma alegria te receber aqui. Muito obrigada, Camila. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, primeiro fez boa viagem? Sim. Tudo certo? Tudo certo. Tirando o trânsito, sempre tem um pouquinho, sempre, né? Sempre saidinha de São Paulo, mas depois dessa estrada maravilhosa, esse dia lindo. Verdade. Então, obrigada mais uma vez. Eu viu? que agradeço. E vamos falar um pouquinho desse tema tão importante que Sim. acomete tanto aí os nossos pacientes, né? E que na pandemia, na verdade, nós tivemos o que a gente diz, uma pandemia dentro da pandemia, né? Que foi tão noticiado aí em temas na mídia, vamos dizer, no mundo todo, sim, né? Sim. A gente teve aí, né, na capa aí de todas as mídias da Alemanha, dos Estados Unidos, da China, do Brasil, que nós tivemos esse índice muito alto de bruxismo e de dores orofaciais, que acometeu um índice muito grande aí da população. Devido a todo o estresse, toda essa tensão, não só gerada pela pandemia, mas também por toda essa tensão que a gente vive no dia a dia, né? Dessa correria que a gente vive. E muitas vezes essa tensão é direcionada para essa parte aqui da cabeça, né? Do pescoço, da boca. E vai subindo. E vai subindo, e vai subindo. É cruel. Agora, você citou aí algo muito importante, a questão do estresse. Então, como que a gente pode fazer esse diagnóstico do bruxismo? Às vezes a pessoa chega até o consultório e fala, ai, doutora Grazi, eu tenho uma dor de cabeça insuportável, eu sinto que meu trapézio aqui, né, perto do pescoço, tá sempre muito tenso. Quais são os principais sinais? Isso é muito mais comum do que a gente imagina? Muito mais comum. Sim, Camila, essa pergunta é muito importante porque, assim, existem sinais no dia a dia que a gente pode diagnosticar com dores, por exemplo, dores na mastigação. Tá. A gente começa a mastigar um pão, uma carne, e começa a sentir aquele cansaço, aquela dorzinha na mastigação, final da mastigação, ou mesmo quando começa a comer alguma coisinha mais dura, ou quando vai bocejar, quando vai abrir a boca para morder um sanduíche, então tem dificuldade para abrir a boca, ou mesmo uma limitação, a boca já não abre mais tanto quanto abria. A gente tem também aquela dor no pescoço, aquela dureza, né, que a gente vai mexer, já sente aquela contratura muscular. A gente também tem as causas otológicas, né, que são muito mais comuns do que a gente imagina, como zumbido, tamponamento, né, que é muito comum. Fora isso, a gente também tem que citar as dores de cabeça. As dores de cabeça que podem ser ocasionadas também pelo bruxismo. E a gente tem que considerar o bruxismo não só como o ato de apertar ou ranger os dentes, mas os gestos também repetidos com a boca, como mordiscar, apertar, ficar tirando pelinha do canto da boca, roer as unhas, tirar pelinha, cantinho dos dedos. Todos esses hábitos também são hábitos deletérios que vai fazendo uma contratura muscular, forçando essa musculatura e gerando a dor. Ou seja, se você, amigo ouvinte, tem algum desses hábitos, ou pode ser que tenha todos, sim, né, doutora? Sim, muito sim. mais comum do que a gente imagina. Preste atenção. Agora, a partir do momento em que esse diagnóstico é feito, quais são os próximos passos? Muita gente, né? Ai, doutora, eu vou ter que usar aquela placa, aquilo me incomoda. Existe aí uma placa específica para o bruxismo? Como funciona? Sim, na verdade, a placa é um dos recursos que a gente tem para tratar
né, o bruxismo? A placa, normalmente, ela é utilizada à noite, né? Ela é de uso noturno. Eventualmente, a gente indica que use também durante o dia, né? Que também existe o bruxismo em vigília, né? O bruxismo durante o dia, que muitas vezes acontece em atividades de concentração, né? Aquelas atividades que a gente está, muitas vezes, em frente ao computador, né? Que a maioria das pessoas exerce essas atividades de concentração e mesmo atividades de força. A gente está ali na academia, está malhando, então a gente vê muitas vezes essa musculatura aqui pular, a gente vê aquela contratura. Então é muito importante a gente estar atenta nessas atividades de concentração e força. Então existe o bruxismo de vigília, que é durante o dia, e o bruxismo noturno. A placa pode ser usada também de dia, e ela é um dos recursos para tratar o bruxismo, né? A placa, ela pode ser rígida, que é a placa de acrílico, e tem as placas também de silicone, que são as placas moles. Na maioria das vezes, é recomendadas as placas rígidas, né? Tá. Que ela vai ter a capacidade de descomprimir a articulação, relaxar a musculatura e também proteger os dentes do desgaste dentário, que também é um dos sintomas que pode causar o bruxismo. Bom, para você que está na audiência aqui do Manhã Brasil, mande aqui, participe pelo nosso WhatsApp 999865434, acompanhando aí ao vivo também pela nossa página do Facebook, YouTube e Instagram, @Rádio Brasil Campinas. Estamos ao vivo com a doutora Graziela Skandar, é isso mesmo? Skandar Acertei? Jabbour, especialista em ortodontia e ortopedia facial, atua também na área da ATM e dor orofacial. Quando a gente fala em ATM, né, acho que deve ser uma dúvida que chega para você no consultório. A ATM é a nossa articulação. Exatamente. É isso. Essa articulação que se posiciona aqui muito próximo do ouvido, que é a articulação têmporo, aqui das têmporas, mandibular. E a disfunção que é a DTM. A DTM, que é a alteração que essa articulação pode apresentar. Disfunção temporo-mandibular. Muito bem. Você disse que a placa é um dos recursos. O que mais nós temos? Porque congressos, novidades sempre chegando, né? Temos fisioterapia, temos laser, temos outros recursos, né? Hoje também se fala muito no Botox, né? Que existem muitos estudos ainda nesse sentido, né? Que existem estudos sobre o Botox que tem linhas contras e linhas a favor, ainda tem muitas controvérsias nesse sentido, né? Alguns falam que paralisa o músculo e com isso tende a diminuir essa função e leva a diminuir o bruxismo. Outros dizem que com o uso do Botox, teria que ser aplicado muitas unidades de Botox. E com isso, alteraria a linha do sorriso e diminuiria a força muscular, o que não seria legal. Então, ainda não se indica com frequência o Botox, né? Então, casos específicos. Ainda não é uma coisa que ainda há muito estudo nesse sentido. Sim. Doutora, ainda nesse aspecto do bruxismo, a gente sabe o quanto isso atrapalha a qualidade de vida. Você deve ter pacientes que chegam lá cansados, porque não dorme direito, porque fica muito estressado, Exatamente. Né? Eu adoro quando às vezes eu tô no Instagram, e aí eu passo lá no feed dela, ou no story, tá escrito assim, desencoste os dentes. Desencoste, porque às vezes é muito automático, a gente não tem noção do quanto a gente tensiona essa musculatura, Exatamente. Né? E o que fazer, além desses hábitos, né? É muito fácil a gente falar, né? Relaxa, tá pegando fogo. É muito importante que a gente faça pequenas pausas durante o dia, onde a gente possa oxigenar o cérebro, né? Mandar comando para o cérebro através da respiração, né? Onde a gente faça pequenas pausas, onde a gente possa respirar, mandar oxigênio para o cérebro para a gente sair do automático, né? Porque às vezes a gente até acorda bem, mas ao longo do dia a gente vai tendo pequenas situações de estresse, onde a gente vai sendo consumido pelo nosso dia a dia, que a gente vai levando essa contratura muscular, aqueles gestos automáticos, até má posturas que levam a essa contratura muscular, que vai gerando essa tensão e os músculos, por serem interligados, aonde começa um, termina outro, então vai gerando
essa dor, essa contratura, e vai tensionando, levando a dor de cabeça, a dor no rosto, dificuldade de mastigação, dificuldade de abrir a boca, zumbido, tamponamento, entre outros sintomas. Uma outra questão, automedicação. Porque às vezes o paciente chega no consultório, ai, doutora Grazi, eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um relaxante muscular. Você escuta muito e isso? Muitas placas vendidas pela internet, inclusive, né? Aquelas placas onde se esquentam, né? Tá. Na água quente, se coloca. A gente pede muito cuidado, Sim. né? Que é importante que as placas sejam individualizadas, né? A automedicação é sempre um problema, né? A gente pede que sempre seja consultado um especialista e que se tome muito cuidado com isso para que o problema não piore, porque, na verdade, as DTMs, a disfunção temporomandibular, ela é um problema crônico, né? Uma vez instalado, a gente trata, a gente controla. Nem sempre a gente vai ter a total resolução do problema. Entendi. Por isso, o diagnóstico correto... Exatamente. É o mais indicado em todas as ocasiões. E muitas vezes, Camila, um problema muito comum que se coloca é com relação ao estalo, né? As pessoas falam, doutora, eu abro a boca, escuto um clique, escuto um estalo. Parece que é uma areinha. Uma areinha. A areinha já é uma evolução do estalo. Primeiro se estala e depois, quando piora, vem a areinha, né? Então, isso daí é porque o disco articular, a articulação já saiu do lugar. Então, necessariamente, nem sempre vai se tratar esse estalo. Só quando ele vem acompanhado da dor. Entendi. Então, muitas vezes, vai só se acompanhar. Algumas vezes, evolui para uma cirurgia. Muitas vezes, não. Né? Às vezes, só vai se acompanhar. Depende do caso. A gente, muitas vezes, tem que pedir exames padrão ouro atualmente. É o exame de ressonância magnética. Da mandíbula. Da articulação, da própria ATM. Legal, Normalmente a gente pede a ressonância das duas articulações, tanto de boca aberta quanto de boca fechada, né? Que é o padrão ouro para isso, que é quando a gente consegue ver a articulação em movimento. Tanto ela parada quanto fechada, para a gente ver exatamente como está a posição da articulação do disco articular. Sim. E é isso, né? Foi o que você falou. Às vezes... Eu tenho esse problema. Então, né? Por isso que quando a gente conversa, eu sempre falo, eu adoro, porque eu tive que estudar muito, entender muito. Também, muito comum. Porque por conta da própria profissão, você força muito. Sim, o tempo inteiro o tempo todo, falando. Agora, essa questão da fisioterapia, ela é um tratamento que auxilia também, né? Sem dúvida. E porque relaxa, né? O laser, enfim, como que é feito isso? Sim, a fisioterapia manual de alongamento, o laser, acupuntura, né? Tem vários recursos que a gente pode utilizar também. Alimentação. Tem alguns alimentos que, dependendo do grau que essa pessoa vem sofrer com isso, tem que evitar? Tipo amendoim, chiclete? Sim, na verdade, a alimentação, ela vem como um limitador. Uma vez instalado o problema e tem essa contratura muscular, aonde limita a abertura, muitas vezes os pacientes chegam no consultório e falam, doutor, eu só quero abrir a boca para poder comer, porque o problema avança tanto que às vezes não consegue nem abrir a boca. Muitas vezes pelo problema muscular e às vezes até pelo problema da própria articulação mesmo. Entendi. Que aí tem que evoluir para uma artroscopia, às vezes tem que injetar ácido hialurônico, aí evolui um pouquinho mais para a parte do bucomaxilo. Entendi. Que aí sai um pouco do especialista da TM, né? Já vai para a parte do bucomaxilo mesmo. E você tem recebido muitos jovens no consultório? Cada vez mais. Isso aumentou muito? Cada vez mais. Principalmente pelo estresse, pela pandemia, pelo uso de máscaras, que se desenvolveu muitos gestos e caricaturas dentro das máscaras. Olha! Né? Os gestos repetidos, os apertamentos, e principalmente pelo uso de games. O uso de games, aquela tensão que fica com o aparelho de game aqui, com a mão firme e com o dente aqui cerrado, para que realize aquele... ganhar o jogo, para que realize passar para a próxima etapa, aquela tensão é impressionante, o desgaste que causa nos dentes e a dor que eles veem com o disco articular. Muito jovens, já apesar dessa articulação ter uma capacidade de regeneração muito grande, né? Essas células regeneram muito, quando jovens, elas têm uma capacidade de regeneração grande. Mesmo assim, eles chegam com o disco articular muito cedo já deslocado. Ou seja... Já com estalos, já com dores, já com desgaste dentários.
Atenção aos pais, né? Os responsáveis. Exatamente. Fiquem de olho, né? Não estamos dizendo aqui que você não vai poder jogar seu videogame, não vai, mas né, atenção doutora? é isso. Atenção é isso. Tem aqui uma participação, o Elton Moreira pergunta o seguinte, doutora, o laser pode ajudar nesse tipo de tratamento? Pode? Sim, pode ajudar, sim. E melhora muito, Existe né? um protocolo de laser que melhora muito. Então, e como é feito esse protocolo? Em consultório mesmo? Sim, no consultório mesmo. Tá. Existe um laser específico para isso. Tem algumas sessões que a gente aplica tanto na musculatura quanto na articulação, né? E acontece muito do paciente chegar no consultório e a gente precisar realizar a moldagem ou mesmo escaneamento, né? Que hoje também é realizado as placas através do escaneamento dentário e essa placa é realizado, a gente consegue confeccioná-las e num menos tempo, né? Que a gente consegue fazer escaneamento e proporcionar um conforto maior para o paciente através dessas placas. E o paciente não consegue chegar lá, não consegue abrir a boca. E a gente faz a aplicação de laser e de imediato a gente consegue fazer com que ele abra a boca, fazer escaneamento ou a moldagem para fazer a confecção da placa. Bom, é sempre bom aprender e se você estiver sofrendo com isso, não vai... amanhã eu resolvo, porque a dor, gente, é uma coisa insuportável, isso atrapalha a qualidade de vida. Doutora Graziella, eu ficaria tranquilamente até meio-dia conversando com você, mas o Dreyer já está ali, costa que costa. Né, Dreyer? Eu sei, tá tudo bem, daqui a pouco eu já vou encerrar, tá bom? Eu quero, então, a sua mensagem final, a sua dica para os ouvintes do Manhã Brasil. Quando a gente fala em bruxismo, quando a gente fala aí nessa questão da saúde bucal, qual é a sua dica final? Olha, na verdade, eu acho que quando a gente fala em bruxismo, a gente tem que ter muita atenção no nosso dia a dia, né? Na nossa qualidade de sono, no nosso relaxamento, na nossa respiração. E a dica que fica é, destrave seus dentes. Parece que é fácil, né? Mas quando você fala em destravar, tem alguma técnica? Ou para relaxar a mandíbula? Tem gente que fala, coloca a língua aqui entre os... Tem alguma técnica, doutora? Sim, sim. Coloque a língua no céu da boca. No céu mesmo da boca? Ou atrás aqui? Sim, E respire. Solte o ar pelo nariz. Inspire e expire. E dessa maneira você vai estar oxigenando o seu cérebro e relaxando toda a sua musculatura e destravando seus dentes. Muito bem, muito especial receber você aqui. Passe para os nossos ouvintes seu Instagram, se você tiver um site, o YouTube também, para que a gente fique sempre conectados com você. Instagram, Facebook, Grazi Jabur, Odontologia e Saúde. E eu agradeço muito o convite, um prazer estar aqui. Espero que tenha contribuído aí. E muito. Obrigada. Volte quantas vezes quiser, tá bom? Prazer. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada, Camila. Eu que agradeço. 9h48, conversamos aí com a doutora Graziella Jabur, hoje aqui no Manhã Brasil, falando sobre bruxismo. Vamos de trânsito. Trânsito. Vai que é tua, Yankee. Fala da Francisco José de Camargo Andrade, lentidão até o Balão do Castelo. Outro ponto com lentidão é a Barão de Itapura, até a chegada ali na Andrade Neves. O motorista vai perdendo tempo, mas por conta de uma obra que tem por ali, isso causa lentidão para o motorista. A Saldanha Marinho também apresenta uma movimentação mais intensa. É movido por condições especiais de pagamento? A Toyota também. Tem Hilux Powerpack com condições exclusivas para CNPJ, produtor rural. E o melhor, a pronta entrega. É a sua chance de comprar sua Hilux Powerpack. Aproveite. Rádio Brasil Campinas. Você está ouvindo Manhã Brasil. A Quaresma é o tempo ideal para refletirmos sobre a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Pedimos a proteção de Nossa Senhora Aparecida para que possamos transformar a realidade da fome no Brasil e no mundo através da caridade e da fraternidade. Março na Rede Aparecida de Rádio. A fé está no ar. Minuto PUC Campinas. Quer se atualizar de maneira rápida e eficaz? Então esta é a sua vez, a sua chance. Faça os cursos de extensão da PUC Campinas. São atividades de curta duração que permitem aperfeiçoamento profissional